Juízes capítulo 7. Aleluia. Quando você abre, eu queria saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante frisar isso porque ele não é somente o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. E assim nos posicionamos em nossa vida, colocando ele no lugar certo. O trono é dele, o reino é dele. Nós estamos aqui lutando para agradar o seu coração. Nós estamos lutando por isso. Essa é a palavra. Como o Diácono Kleber falou muito bem, se nós entendêssemos galardão, as coisas, as prioridades na nossa vida dariam um boom, dariam uma alavancada, uma mudança. Vocês podem sentar, fica confortável. Amém? Juízes capítulo 7. É uma história muito interessante mesmo, porque vai falar sobre uma guerra. E não era qualquer guerra, eles estavam entrando numa grande guerra. E quando a gente consegue entender, quando o Senhor permite que nós, como exército dele, entramos numa nova guerra, numa guerra maravilhosa, e aí alguém pode dizer assim, você já viu o tamanho do seu adversário, a capacidade do seu adversário? Eu posso te dizer com toda a propriedade, todas as vezes que na Bíblia Sagrada nós vemos homens e mulheres de Deus entrando em grandes combates, foram para ter vitórias extraordinárias. Então eu não sei qual é a guerra que você está, eu não sei em que combate você está, e não sei o tamanho desse combate, mas eu posso te dizer o seguinte, com toda a propriedade, tendo a Bíblia por alicerce, que todas as vezes que homens e mulheres de Deus entraram num combate com o Senhor sendo o general do seu exército, a vitória veio e ela foi extraordinária. Talvez o grande problema, você fala, pastor, mas nem sempre a gente vê homens e mulheres lutando. Ok, mas aí você tem que perguntar a essas pessoas, quem era o general do teu exército? Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar plenitude, conseguimos alcançar sobrenatural, porque pegamos a divisa de general e colocamos aonde? Nos nossos próprios ombros, onde nós queremos fazer o combate na força do nosso braço, nós queremos entrar no campo de batalha com a nossa expertise, com o nosso entendimento, com a nossa capacidade, com o nosso intelecto, e aí eu vou te dizer que o mundo espiritual já está aí há muito mais tempo do que você. Os demônios caíram há mais de 2, mais de 5, mais de 6, mais de 8 mil anos, então eles já estão aí, ó, entendendo como derrubar o ser humano há muito tempo. Então, por mais perspicaz que você seja, a chance da sua derrota é quase 100%. Mas quando nós pegamos esse posto tão fantástico de general do exército e entregamos a ele, aí sim a palavra fala que nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, Juízes capítulo 7. Olha só o que ele diz nesse momento que a igreja Goel está passando. Juízes 7, a partir do verso 7, diz o seguinte: então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei a vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Digam a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse, levanta-se e ataque a arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial com seu ajudante Purá e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhoto. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia, tive um sonho.
eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse homem e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra essa noite. Eu quero pedir que essa palavra possa chegar aos corações da melhor forma possível. O Senhor tem uma expectativa, o Senhor tem um sonho. E nós pedimos que nenhum impedimento espiritual venha atrapalhar o fluir da tua palavra. Que nenhum embotamento mental, nenhum sono que venha recair sobre os teus servos venha prosperar em nome de Jesus. Que nenhuma distração venha prosperar. Nós repreendemos todas as armadilhas espirituais que tentem roubar a atenção do teu povo. Em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo, faça uma limpeza nesse lugar. Começa por mim, me limpa, Pai, me purifica, em nome de Jesus, para que eu possa estar pleno, para entregar o recado do Senhor para o teu povo. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que nós vemos nessa passagem extraordinária da palavra de Deus? Nós estamos exatamente no ano profético da tomada, das conquistas, onde nós começamos exatamente falando sobre o exército dos 300. E hoje eu chego de novo num texto, né, o texto base, para que possa estar trazendo para vocês uma mensagem que vai falar sobre o dia D. Sim, o dia D da Segunda Guerra Mundial. Israel tinha conseguido juntar um exército. E é interessante que aquele exército vai caminhando em direção ao combate, mas o Senhor fala: eu conheço o coração do meu povo. E eu sei que com essa quantidade de soldados, que já é quase impossível eles ganharem os exércitos inimigos, mas eu vou estender a minha mão sobre eles, eles vão ganhar e vai entrar uma doença em seu coração. E eu pergunto, que doença é essa? A doença chamada soberba. Onde eles vão falar: nós somos bons, nós somos sinistros, nós somos capazes, nós vencemos o inimigo. E o Senhor, já sabendo disso, faz assim: não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma peneira nesse exército aí. E aí ele vai e faz a primeira peneira e oferece, faz uma oferta fantástica. E alguns aceitam aquela oferta e voltam para casa. Mas agora ficam ainda homens de guerra. E agora o Senhor vai e manda eles chegarem diante das águas e beberem água. E aí você vê exatamente a situação daqueles que pegaram a água e trouxeram a boca para beber, onde, mantendo a posição de soldado, continuavam a olhar e a prestar atenção no que estava acontecendo, e outros que meteram a cara na água, deixando tudo ao largo. Pois bem, nessa peneira que o Senhor fez, 10.000 foram embora e sobraram somente 300 homens. E agora com 300 homens era totalmente impossível, porque se você vê que o texto fala que só os camelos eram como a areia do mar, você esquece que além da cavalaria montada, vamos dizer assim, tinha ainda as tropas de infantaria. Era muita gente. Não tinha como. E aí ele faz o quê? Agora eu vou mostrar para vocês que esses 300 homens não tem plano B. Aí você fala: por que isso, pastor? Por um motivo simples. Aqueles homens que beberam água da forma diferente do que o Senhor falou, aqueles que se distraíram, o que o comandante falou para eles? Vão e fiquem na retaguarda esperando o combate acabar? Ué, porque já tinha havido uma separação dos covardes e dos valentes. Então, teoricamente, eu acredito que você faria o quê? Eu vou fazer um ataque rápido, uma incursão com esses 300, e vocês ficam na contenção, aguardando um possível acionamento. Foi isso que Deus fez? Não. Deus foi bem claro e falou: mande cada um para a sua casa. Ah, mas para ficar na cidade de sobreaviso? Não. Mande cada um para a sua tenda. Manda para casa, manda descansar, despluga, larga a arma, larga tudo, que agora está aqui.
Tá com esses 300? E aí entra o erro de muitas pessoas. Porque muitas pessoas olham e falam, vai ser com esses 300 que ele vai vencer. Não. Na verdade, esses 300 estão ali por um único objetivo. São homens e mulheres que andam em obediência ao Senhor, são os que podem contemplar com seus olhos a história que ele faz. Aqueles homens estavam ali só para ser o quê? Os historiadores, porque na verdade Deus já tinha falado, vai ser com a minha mão poderosa que vai vencer eles. Eu vou mover um sobrenatural. Vocês 300 que tiveram coragem, vocês vão estar ali, ó, pertinho para ver. Só que tem um detalhe a mais. Qual é o detalhe sobre esses 300? Pergunto eu a você, jovem. Qual é o detalhe daqueles que estão no campo de batalha? Depois que a vitória vem, uma coisa acontece. Os despojos da guerra são deles. Então, aos corajosos, Deus promete coisas extraordinárias. Você tem despojo, você tem fruto do teu combate, você tem espólios de guerra. É isso que ele está falando. Ah, mas muitos disponibilizaram, mas aqueles que foram fiéis, com certeza vão ter galardão, como foi falado aqui no começo desse culto. Então não se preocupe, você é um combatente, você está na frente de batalha. Pode deixar que o nosso Deus é o melhor empregador que existe. Ele paga os melhores salários, não tenha dúvida disso. Amém? Israel passava por uma grande opressão nesse momento. A dificuldade era muito grande, o povo vivia amedrontado. E aí, quando eu lia isso, automaticamente me saltou à mente o paralelo da história da humanidade, e ele me levou na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, para aqueles que são mais jovens e não são muito afetos aos livros e ao estudo, né, são somente estudiosos do Google, onde o professor faz uma pergunta, ele faz a pergunta para o Google entrega alguma coisa, ele entrega para o professor. Né? Algumas pessoas são estudantes do Google. Outras não, são pessoas que se debruçam nos livros para entender muito mais do que aquilo que é cobrado na escola. Você pode ter certeza. Hã? Ou já passou muito tempo do banco de escola, né? Alguém falou aqui para tentar amenizar, mas eu não vou passar um pano assim tão macio, não. Né? O fato é, nós precisamos andar em quê? Em crescimento, em constante crescimento, onde nós devemos buscar conhecimento e graça. Então, vamos à reflexão. O que houve na Segunda Guerra Mundial? Por que estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939? Na Europa, mais precisamente na Inglaterra, nasceu uma coisa chamada nazismo. O nazismo também era conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Deixa eu até ler de novo aqui para depois ser cortado da rede. O nome do nazismo era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vírgula. O nazismo. Continuando, né? Pausa para respirar, continua. A grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. Além dos judeus, eles ainda massacraram negros, ciganos, homossexuais. Eles literalmente entenderam que eles eram uma raça melhor do que as outras e eles precisavam fazer uma purificação do planeta. Foi exatamente assim que nasceu essa afronta à humanidade. Mas você pergunta, as pessoas não viram o que estava acontecendo? Os alemães aceitaram isso? Como assim, pastor? Quando você se debruça na história, você entende que coisas como essa não nascem do dia para a noite. E coisas como essa não nascem com alguém com o cabelo desgrenhado, como aquelas fotos que a gente vê de Einstein, né? Com a barba mal feita, né? Com uma cara meio doidão, uma cara de que está chapado. Né? É uma figura caricata que o pessoal bota do grande cientista Albert Einstein. Você precisa entender primeiramente que quando você pega um movimento, um mover como esse, que mexe com o coração de pessoas da nação, primeiro, não nasce do dia para a noite. Segundo, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que sabe falar muito bem, que sabe construir muito bem os seus pensamentos, que entende uma situação, por mais que seja corrompida, como para ele sendo o quê? Uma verdade absoluta. Então, primeiro ele precisa acreditar naquilo que ele está passando, e aí quando ele acredita no que está passando, ele começa a fase de convencimento. Quem é que nunca vendeu marketing multinível?
Quem aqui já não entrou nessas situações dessas grandes empresas de marketing, onde você falou, em 5, em 8 anos eu estou milionário, eu sou diamante, platinum, mega, safira, plus, com sapatos de esmeralda. Quem nunca passou por isso? Quem nunca entrou no... Quem nunca comprou um kitzinho e falou, com esse kit eu vou ser milionário? Aí, já tá falando pecando, eu não vou fazer jabá não vou falar o nome não. Tá passando aqui um monte de nome aqui no letreiro. Quem nunca comprou um kit desse? Agora eu tô milionário, entendi a parada, eu vou ganhar, vou botar tantas cabeças para trabalhar para mim e pronto, deu certo. E eu pergunto para você, algumas pessoas ficaram milionárias vendendo esse marketing multinível? Sim ou não? Sim. Sim. Várias pessoas ficaram milionárias fazendo isso. E por que outras só gastaram dinheiro e não ganharam um centavo, nem recuperaram o que tinham investido? Vou explicar caso você não saiba. Por um motivo simples. Exatamente o paralelo do exército de Gideão. Pastor, como assim? Deixa eu te falar. O motivo simples. Quando você trabalha no marketing multinível, quando você chega naquilo ali, eles falam duas coisas para vocês, mas quase todos só escutam uma. Eles falam, você precisa montar uma equipe. E você precisa gerenciar essa equipe. Você precisa colocar o produto em primeiro lugar na sua vida. Você precisa vestir a camisa da empresa. E você precisa ser, além de um usuário, um incentivador dos outros para consumirem aquilo. Não é isso que a estratégia de marketing fala? Sim, é isso que fala. E o que eles ouvem? Eu vou montar uma equipe, blá, 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 botar para trabalhar, blá, 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 e ficar milionário. É isso que eu quero. Só que nós temos centenas de milhares de pessoas todas entrando com a mesma visão. Eu vou botar um dinheiro aqui, vou ganhar um kit, vou chamar alguns amigos para trabalhar, vou falar para eles que eles vão ganhar uma porcentagem e tô na praia, tomando água de coco com o telefone do lado, já virei empresário. Mas é isso que te faz ter sucesso nisso? Não. É você acreditar realmente naquilo que você está vendendo. Porque quando você não acredita no produto que você vende, ninguém vai comprar ele. Infelizmente, algumas pessoas estão vivendo exatamente assim o cristianismo. Eles aceitam a Jesus como Salvador, não vou mais para o inferno, então eu quero essa parada aqui. E aí o que eu preciso? Só preciso falar para algumas pessoas para aceitar também. Beleza. E aí é só eu sentar? Tô no céu, ganhei a vida eterna, ganhei a eternidade. Tá fácil. Chego pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha esposa, pros meus filhos, falo pra ele, convenço e tal. Aí chego pros filhos, e se vocês forem, quando a gente sair, a gente pega depois e paga um açaí pra vocês depois do culto. Então os filhos vão, pronto, ainda ganhei algumas pessoas pra Jesus, tá beleza. E é isso que a palavra fala. Sede meus imitadores, diz Cristo. Sigam o meu caminho. Paulo vai falar a mesma coisa, João, Paulo. Traduzindo, são homens que viveram um exemplo vivo de entrega, de busca e de renúncia. E por causa disso, ganharam verdadeiros galardões. Eu agradeço a Deus, porque nessa igreja existem homens e mulheres que entenderam o que é o evangelho genuíno. São homens e mulheres que estão permitindo que a transformação ocorra neles, para que eles possam realmente, não só nem vestir uma camisa, mas tatuar na pele as marcas de Cristo. Onde fala, eu sou cristão. Como Paulo fala, eu carrego em mim as marcas, então não vem falar besteira no meu ouvido, não. Porque você tem teoria, eu tenho prática. Naufrágio eu tenho, açoite eu tenho, chicotada eu tenho. O que mais você tem? Varada, eu tomei varada também. Mas me mantive fiel ao Senhor. E com isso agora tem milhares de pessoas que seguem a Cristo por causa desse exemplo de perseverança. Amém, igreja? Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, eu abençoo a vida de vocês, dizendo que vocês possam continuar sendo prósperos, que vocês possam continuar sendo férteis em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então o fato é, os nazistas acreditaram, eles entenderam isso e eles começaram a viver isso intensamente. E aí com esse discurso, acalorado que eles tinham, muitas e muitas pessoas começaram a entrar no partido. Muitos começaram a se filiar no Partido dos Trabalhadores.
E o Partido dos Trabalhadores Nazistas começou a crescer, 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 crescer. E quando eles viram, eles tinham um exército e uma outra multidão, um exército político. E com esse exército político só precisava fazer uma coisa, agora precisava só armar eles. Pronto. São pessoas que vão botar a farda, vão pegar no mar e vão fazer exatamente o que os líderes estavam falando. A Bíblia fala de guias cegos guiando outros cegos ao despenhadeiro. Era exatamente isso que estava acontecendo. Eles tinham um discurso eloquente. E é interessante, certa feita eu estudei isso alguns anos atrás e me marcou muito, que entre diversos pensamentos nazistas, uma das coisas que eles trabalharam foi exatamente pegar a fé do país de quem? De Martinho Lutero. Você precisa lembrar quem era a Alemanha nessa época. A Alemanha era um país cristão. Era um país protestante. Uau! E uma das coisas, entre outras frentes que eles trabalharam, foi exatamente chegar e falar assim, você é cristão? Quem matou o seu Cristo? Aí, foram os judeus. Quem entregou o seu Cristo? Por que eles fizeram isso? Porque eles eram maus. Por dinheiro. Porque eles eram sovinas. E aí eles começaram a fazer um trabalho de desconstrução da nação dos judeus, para que aqueles homens e mulheres que eram da fé começassem também a odiar. Por que eles fizeram isso? Por um motivo simples. Porque quando o exército lançasse mão e começasse as atrocidades, mesmo aqueles que eram civis iam fazer o quê? Iam bater palma e iam apoiar. Porque agora aqueles que mataram a Cristo estavam o quê? Sofrendo a mesma coisa que o meu Messias sofreu. Você sabia disso? Só que existia todo um pano de fundo por conta disso, né? E eu preciso te trazer. Qual era a característica dos judeus naquela época e até hoje? Você vê um monte de mendigo judeu? Tem um monte de mendigo aí na rua judeu, tem, né? Os albergues estão lotados de judeus, né? Os albergues ali, o Cracolândia é lotado. Tem um monte de judeu, é isso? A grande característica do povo judeu naquela época e até o dia de hoje é o quê? Eles vivem em prosperidade. Eles entendem o que é dízimo, eles entendem o que é corban. Eles entendem o que é oferta alçada, eles entendem o que é investir no reino de Deus. Eu preciso te dizer isso. E é lógico que, conforme a Bíblia fala, faz prova de mim e é só pedir. Que aí você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou abrir a janela do céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala isso. Eu experimento isso. Tomei essa decisão há mais de 30 anos e sigo até hoje. Luto para ser dizimista fiel, mês após mês. Fato é que eles, por viverem em grande prosperidade, a prosperidade era tal que a maior parte dos banqueiros eram o quê? Judeus. E aí, com esse discurso todo de ódio, o que eles fazem? Eles, como Estado, apropriam todos os bens dos judeus, todos os bancos, todos os recursos, todo o dinheiro, todas as joias. Eles tomam tudo para o Estado, porque na verdade eles roubaram, porque eles eram sovina e eles estavam subjugando o povo alemão. Olha só que fantástico. Como um discurso distorcido bem feito acaba trazendo o quê? Convencimento de muitos. Amém, igreja? Eu não sei se eu tenho que dizer amém nessa hora, misericórdia, né? O fato é, quando eles entraram nessa jornada, eles estavam cheios de boas intenções. Mas o ditado é bem claro quando fala sobre isso, porque de boas intenções o inferno está cheio. E agora, o que a gente faz? O nazismo hiperempolgado, as pessoas motivadas, acreditando que uma verdade era absoluta, eles agora começam a tomar territórios que foi roubado da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial. Que na Primeira Guerra Mundial eles foram derrubados e o tratado, que não foi de Varsóvia, me fugiu o nome agora, peço perdão, né? Existe um tratado na história, se você jogar aí um Google você vai ver, tratado depois da Primeira Guerra Mundial, tratado, vamos ver se eu, não sei se foi Varsóvia, se for me diz que se eu acertei ou errei. O fato é, Versalhes, Varsóvia não, Pacto de Versalhes. Nesse momento, a Alemanha foi endividada e perdeu vários territórios, né, que foram encampados por outros países, como França e Inglaterra. E agora eles estavam se sentindo humilhados. Poxa, a gente perdeu a guerra, perdeu o território, ficou endividado, e aquela frustração foi latente no coração do povo.
E quando a gente vê pessoas frustradas por não conseguirem, por não conquistarem, por não saberem realmente que elas são. Porque uma coisa que você pode ter certeza que eu escuto muito como sendo pastor nos gabinetes, eles guardando nomes, é lógico, por questões éticas, mas eu escuto muito, são pessoas com 1 milhão de planos, 1 milhão de sonhos. E eu pergunto, uau, quantos sonhos? Isso aqui é maneiro, isso aqui é maneiro. Tá, e você quer chegar aonde? Aí, o que, pastor? A pergunta é, os sonhos você tem um monte, mas aonde você quer chegar? Você está aqui pensando em comprar um terreno na Europa, em fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, e você acha que na África você pode plantar um sítio, e o que você quer? Você quer morar onde? O que você quer realmente fazer? Não, eu quero que o mundo seja meu. Você pensou da distância dos lugares? Você quer morar na África do Sul e quer fazer pós-graduação lá na Inglaterra. Mas, no fundo, você quer passar as férias nos Estados Unidos. Não é meio assim difuso aquilo que você quer? Será que não vale a pena você ter um plano mais pautado em alguma coisa, um objetivo específico? E aí, normalmente, o que eu vejo, muitas dessas pessoas bugam. Tá tela azul. Hã? E aí a gente tem que chegar, chamar, conversar, orar e, de repente, mostrar o norte. Para que as pessoas possam alcançar realmente alguma coisa. Porque, senão, o que elas vão ser em pouco tempo? Mais um grupo de frustrado, como aconteceu na Alemanha. E uma massa frustrada é muito fácil ser manobrada. É fato. Agora eu falo como analista, não falo nem como pastor. Pois bem, aquelas pessoas hipermotivadas começaram uma guerra para a tomada do quê? Dos territórios que eles haviam perdido. Ok. É justo, pastor? Vamos dizer que sim. Mas eles se contentaram com isso? Eles começaram a ver que existiam muitas pessoas, o quê? Desnorteadas, sem motivação, que lutavam uma guerra só por obrigação de botar uma farda. E eles sabiam exatamente o que eles queriam. Limpar o planeta dos seres inferiores. E agora, além de recuperar aquilo que eles já tinham, agora eles avançam em direção àqueles que subjugaram ele na Primeira Guerra Mundial. E agora eles começam a dominar cada vez mais território e agora eles vão e dominam a França. E agora a França está subjugada por aqueles homens. E aí qual é o próximo passo que eles fazem? Agora nós tomamos a França, agora a Europa é nossa, né? Os primeiros que nos oprimiram na Primeira Guerra agora já estão aqui, ó, sendo capazes dos meus pés. Agora eu vou aonde? Agora eu vou lá na Inglaterra. Só que essa mensagem vai ficar para a semana que vem. A semana que vem eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. Fica aqui, né, o suspense para a próxima semana. O fato é, em meio a tudo isso, há um pedido de socorro para os outros continentes, porque falou assim, a coisa aqui tá feia, e enquanto isso o mundo tá tipo assim, a Europa que se exploda, eles estão guerreando entre eles, é problema deles, não é problema meu. Só que chega um ponto que eles olham e falam, cara, isso aqui tá ficando perigoso e a gente precisa mandar ajuda para parar Hitler antes que seja tarde demais. E assim aconteceu. Muitas pessoas acordaram, muitas pessoas viram que precisavam ter uma motivação, que era parar o avanço do inimigo. E agora vários países começam a mandar tropas, soldados que estavam motivados para fazer com que aquilo se tornasse realidade, que aquela derrota do inimigo acontecesse. E agora esses homens estão, por mais que falem várias línguas de várias nações, aquelas pessoas estão imbuídas em um mesmo objetivo. Você está entendendo esse mistério? Porque a gente está falando da história aqui, mas a gente está andando da Bíblia aqui, ó, coladinho, do ladinho. E daqui a pouco a gente vai pular lá e você vai ver que eu estou falando da Bíblia. Aqueles homens motivados são, né, as fábricas rapidamente fazem uma transformação. Existe um plano em todos os países para isso, né, um plano de contingenciamento. Então, fábrica de móvel agora está fazendo coronha, fábrica de geladeira agora está fazendo tanque, fábrica de carro agora está fazendo Jeep. E aí agora há uma mobilização mundial para o quê? Preparar muitos itens bélicos para o quê? Para poder entrar nesse combate com quanto grande poderio alemão. Pois bem, eu não sei se você sabe os números, mas eu pesquisei. Foram feitos 4.000 navios e 11.000 aviões para poder bater de frente com eles. E nessa movimentação você fala, ok, eu já tenho os navios, agora eu tenho tropas.
E agora eu vou pegar esse povo e vou só jogar lá na França, que seria a porta de entrada, né? Se você pegar no mapa ali, Espanha e França são entradas no continente. Né? Vou entrar, vou parar ali, vou jogar avião, vou navegar até lá e vamos começar a guerra. Qual seria a chance de vitória diante de uma tropa muito bem adestrada e com alto índice de convicção? Seria baixíssima a chance de vitória. Então, o que eles fazem? E aí a gente vai seguir no calendário junto. Antes de entrar propriamente no conflito, agora que eles têm poderio bélico para isso, e tem armas, tem aviões, tem canhões, tem navios para fazer, agora a gente precisa fazer o quê? Adestrar a tropa. 1 Timóteo 5:22 vai dizer o quê? Não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém. A Bíblia já fala isso. Se você vai pegar alguém para colocar nesse combate espiritual, você precisa o quê? Adestrá-lo primeiro. Você precisa treiná-lo, você precisa ver do que ele é feito, qual o nível de comprometimento, qual o nível de resposta, diante de situações diferentes de ataque, como ele se posiciona, diante de situações de tentação, como ele diz o sim ou ele diz o não. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Ele precisa ser passado primeiro pela peneira antes de você chegar e derramar o ódio sobre a sua cabeça. É fato, a Bíblia fala sobre isso. E aí o que eles fizeram em paralelo à Bíblia? Em janeiro de 1944, eles pegam os recrutas e treinam o quê, primeiramente? Desembarque em praias pacatas dos Estados Unidos. Então eles pegam o navio e começam o quê? Treinando desembarque. Treinando desembarque na praia. Treinando desembarque na praia. Porque eles sabiam que um ponto de entrada seria onde? Pelas praias da Normandia. Eles sabiam que era ali, por mais fortificada que tivesse, pela distância entre a Inglaterra e era ali que tinha, ali era o ponto. Ali seria o primeiro grande combate, chamado inclusive de Dia D, na Segunda Guerra Mundial. Então eles passaram o mês de janeiro o quê? Só fazendo esse treinamento. Pegava a tropa, botava no navio, navegava um pouco, chegava no alto mar, agora vai, desembarque. Né? E desembarcava aqueles tanques anfíbios e treinando desembarque, treinando desembarque, treinando. Eles ficaram fazendo isso um mês. Só treinando o quê? Desembarque. Mas, pastor, tem um monte de gente morrendo na Europa, tem um monte de gente sendo queimada, tem um monte de gente em campos de concentração sendo derretida lá, sendo feito estudo. Nós não podemos perder esse tempo. Aí é o grande erro de muitos evangélicos. Que é numa fonte que eu vou fazer, eu vou ajudar e você acaba se tropeçando nas suas próprias pernas. Então, quero convidar você a ter calma e entender que existe um tempo de treinamento. E ele é primordial para a sua vitória. Amém, igreja? Aí no mês seguinte, agora entramos em fevereiro de 44. O que acontece? Agora aquelas tropas que já treinaram de dia, de noite, de madrugada, com chuva, com sol, como fazer desembarque na praia, agora eles precisam navegar para a Europa. Agora eles vão para a França, pergunto eu a você. Foi isso que eles fizeram? Sim ou não? Sim, não, sim, talvez. Foram para. Eu vou te dizer que eles foram para a Europa, sim, mas eles foram para a Inglaterra. A viagem era longa. As tropas ficariam o quê? Cansadas, enjoadas. Então, qual foi a estratégia? A gente vai nos Estados Unidos, navega até a Inglaterra, chega lá, desce as tropas e faz a tropa o quê? Descansar. Respira, volta tranquilo, beleza. Quem estava enjoado, quem estava com problema, fica todo mundo bem. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo recuperado dessa grande viagem de navio? Beleza, então agora vocês estão prontos para entrar no combate. E aí o que eles fazem? Eles param nesse momento de reflexão, juntam os homens, adestram e ajustam eles para somente em março de 1944 dar o próximo passo. E em março, eles estavam perto do conflito. Eles estavam de frente para o conflito, estavam do outro lado do continente. Mas o que eles precisavam? Agora eles precisavam intensificar. Tá inteiro? Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo treinamento que vocês fizeram lá, só que agora a gente vai fazer aqui. Com o quê? Com o clima europeu. Olha que fantástico isso.
Então a gente vai sair daquela situação que a gente estava litorânea, né, de repente de trópico, e agora a gente vai fazer o quê? No esquema da Europa. Agora é a Vera. Aqui tá inverno, lá tá calor, aqui tá chovendo, lá tá frio. Então vamos fazer o treinamento agora, o mesmo treinamento que a gente estava fazendo, só que a gente vai fazer em campo real. E ainda em ambiente controlado. E agora eles começaram a fazer treinamento de desembarque na Inglaterra, em solo europeu. E agora que aqueles homens já tinham descansado, treinam novamente, aí sim. O que acontece? 2 Timóteo 2,15 vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então agora que eles passaram por tudo isso, agora que eles, você agora está apto, plenamente apto. Agora é hora da gente entrar no navio e partir. Em paralelo a isso, em abril de 44, os grandes navios treinavam o quê? Cronometrar o tempo. Como era isso, pastor? Eles começaram a fazer treinamentos coordenados de tempo de deslocamento, de maré, de como com o peso do navio, para ver quanto tempo demoraria exatamente da saída das praias da Inglaterra até a chegada da Normandia. Então eles dizem, quanto tempo está dando? Está tanto tempo. Quanto tempo de mar deu? E aí, por quê? Tudo precisava ser cronometrado. Ah, Jesus, se a igreja entendesse isso. Quantas vezes nós perdemos a guerra porque não entendemos o que significa o tempo? Quantas vezes nós perdemos a guerra porque não entendemos o que é prioridade? O que é treinar para alcançar a coisa? Olha que profundo isso. Como eu queria estar falando isso agora para uma igreja grande, porque agora eu não olharia para o rosto de ninguém fala assim, essa carapuça é minha. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é pegar a palavra de Deus para vocês e para os nossos quase 1000 inscritos no canal. Então, além dessa igreja aqui, existe uma igreja virtual também assistindo isso. Então, o fato é, muitas vezes nós queremos uma posição, não, eu quero ser o piloto da chata que vai levar os soldados. Perfeito. Já estão os soldados todos lá dentro, cadê o piloto? Não, o piloto está vendo televisão ainda porque ele sabe que o desembarque é em 5 minutos. Né? Então, aproveitou aqui para ver mais um pouco de televisão, para dar uma ligada para casa, mas já está todo mundo te esperando. Aí quando ele chega lá, ele tenta dar partida e a bateria está descarregada. Porque quando você pega os manuais de combate, você vê que o piloto é o primeiro a chegar. E aí, caramba, olha aí, gente, agora que a bateria descarregou, era para orar? Ou era para estar antes, para ver se estava tudo certo, para na hora que precisasse entrar em combate, as armas já estavam carregadas, já estava tudo municiado, o tanque já estava cheio, bateria ligada, pronto, agora a gente pode entrar em combate. Às vezes a gente é pego no contrapé exatamente por causa disso. E semana que vem você vai ver a importância de você estar atento à questão do tempo. Hoje é só uma reflexão rápida, mas semana que vem você vai entender isso dentro ainda dessa guerra mundial. Outra coisa, você precisava de pessoas que faziam o quê? O apoio logístico, que traduzindo, pessoas que traziam recursos para aquilo acontecer, porque os soldados estavam na frente de batalha, mas precisavam que mandasse para eles o quê? Munição, precisava que mandasse para eles armas, precisava que mandasse para eles roupa, precisava que mandasse para eles alimento. Eles estavam colocando as suas vidas em risco, mas eles precisavam ter o quê? Um suporte financeiro. Eles precisavam ter uma rede de apoio. Né? Eu lembro que o Kleber, inclusive, trabalhou na logística do Exército, né? que é o slogan fantástico, né? Braço forte e mão amiga, né? Que o Exército Brasileiro coloca. Você pode ter um grande grupo de paraquedistas, se você não tiver uma logística para chegar e entregar o velame para ele, entregar a arma para ele, botar comida, ração para ele, não adianta você ter esses homens treinados, eles vão fadar no campo de batalha. Então você precisa ter um suporte bem estruturado. E aí vem a reflexão na casa do Senhor, aquelas pessoas que são dizimistas, que são ofertantes, que fazem isso de uma forma fiel, para saber que os soldados estão ali e não vai faltar o mantimento. Está entendendo isso? Tem pessoas que são patrocinadoras da obra. Tem empresários que são mecenas, ele fala, poxa, eu gostaria muito disso naquele lugar, mas pela estrutura da vida que eu tenho não tem como, mas eu quero fazer o quê? Eu quero permitir que você vá e não te falte nada. Existe isso, a Bíblia fala sobre isso, o ministério de Jesus tinha muitas pessoas ricas, muitas mulheres inclusive ricas, que levavam
ofertas para que aquele grupo de discípulos e a equipe de apoio que andava junto deles tivesse, não faltasse nada para ele. Agora você imagina, a única vez que, né, Jesus é colocado em xeque, ele chega para Pedro e fala assim, pesca um peixe aí então, agora abre a boca do peixe, dentro do peixe está a moeda, agora vamos lá, vamos pagar o imposto lá, vamos entrar. Porque naquele momento não tinha como chegar a provisão. Então, quando não tem como chegar a provisão, você pode ter certeza que Deus vai providenciar. Mas quando cabe a nós fazer, Ele espera que você se movimente. Amém, igreja? A outra coisa é a equipe de intercessão. E aí, de novo, eu falo, hoje fica só uma pincelada aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre isso na história da Inglaterra. Porque existe uma história fantástica que é contada até hoje, ano após ano na Inglaterra, que vai falar exatamente sobre a questão da intercessão na Segunda Guerra Mundial. Quando os aviões nazistas chegavam até lá, eles perdiam o plumo, eles não sabiam onde bombardear, porque eles estavam... O quê? A nação parou para botar o joelho no chão e clamar ao Senhor para proteger a nação. Então, vários relatos de piloto dizendo, poxa, eu tentei chegar para bombardear e não consegui. Né? Por quê? Porque sumia, dava nuvem, fechava o tempo, a gente não sabia onde estava exatamente, era tudo a mão do Senhor movendo, porque ali não cabia ao homem agir, precisava de um sobrenatural. E quando precisa do sobrenatural, os intercessores dobram os joelhos, coisas acontecem. Amém? Pois bem, continuando. Muitas atrocidades acontecendo. E agora, homens que estavam de uma forma coordenada, colocando as suas vidas em risco, desembarcam naquela praia. E é por isso que é chamado de dia D. Foi um dia que marcou um recomeço de tomada de território. Sabe? A história fala, voltando à Bíblia, que Israel tinha a proteção do Senhor. Mas num dado momento eles se desviaram. E no momento que eles se desviaram, a nuvem de proteção saiu de sobre Israel. O nosso Deus é um Deus educado. Se você chama Ele para cobertura, Ele te dá cobertura. Se você fala, tá por minha conta, valeu, um abração, velhinho. Vai lá, segue lá, tô seguindo para cá. Mas vamos por ali, minha nuvem de proteção. Não, eu tô afim de ir para cá. Ele te respeita, Ele te dá o livre-arbítrio. O fato é, quando nós estamos desguarnecidos, nós viramos alvo fácil. Assim Israel estava. Eles estavam como alvo fácil para os seus inimigos. O que eles não contaram, o que os seus inimigos não contavam, é com um detalhe que a Bíblia ensina para todos nós. É que quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. Assim a nação fez. A nação se voltou para o Senhor e pediu perdão dos seus maus caminhos, das suas más palavras, dos seus más desígnios. Eles se arrependeram diante do Senhor e do momento que eles se arrependeram, os olhos do Senhor se voltou para aquela nação. E do momento que se voltou para aquela nação, a nuvem de proteção voltou sobre eles, mas os inimigos não sabiam disso. Quando eu pego essa história e eu faço um paralelo com a Segunda Guerra, muitas pessoas começaram a clamar ao Deus Altíssimo. Em paralelo, outros cada vez mais entravam nas linhas de magia e etc. Né? Estuda depois sobre a suástica, sobre outras questões, você vai entender. Não quero parar agora para falar sobre isso. Mas só estudar que você vai entender o que eu estou falando. Eles literalmente se desvencilharam do caminho do Senhor e eles perderam a proteção. Eles permitiram que falas enganosas convencessem eles como nação. E aquela nação que era evangélica agora estava envolvida em questões de ocultismo. A soberba começou a falar alto em seus corações. E eles falaram, o mundo agora todo vai ficar aos nossos pés, porque nós somos os melhores. Mata todo mundo que é subdesenvolvido, que é sub-raça. Nós somos os melhores. Naquele momento, a proteção que existia sobre a nação caiu. E em contrapartida, outras nações começaram a clamar ao Deus vivo, por socorro e por misericórdia. Ao mesmo tempo que aqueles que estavam sendo opressos clamavam por socorro e misericórdia, outros que estavam livres ouviram esse clamor espiritual e o Espírito Santo moveu no coração desses homens e por isso muitas nações entraram nessa guerra. Sabe, de novo eu falo, eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas o que eu sei é que quando você busca na presença do Senhor, você se torna mais do que vencedor. Porque muitas vezes você vai, como os homens de Gideão, contemplar com seus olhos as coisas maravilhosas acontecerem.
mas vai ter outras que ele vai fazer diferente. Ele vai fazer como no dia D. Ele vai mover homens e mulheres que não tinham nada a ver com a história, mas vão olhar para você e falar assim, cara, eu estou preocupado com você, eu compro a tua ideia, eu compro a tua preocupação, a tua lágrima chegou no meu coração também, e eu não vou permitir que isso aconteça. E existem às vezes que Deus move homens e mulheres para vir em teu encontro, seja para dar um abraço, seja para trazer uma cesta básica, seja para abrir uma porta de emprego, seja para te chamar para orar, seja para pura e simplesmente ouvir, emprestar o ouvido para você desabafar, seja para te dar um conselho, seja para te exortar. O fato é, ele te mostra que você não está sozinho. O povo europeu sofria, morria, era dizimado totalmente, quase que totalmente. Milhares e milhares de mortos nessa grande guerra. Mas o fato é, aqueles remanescentes começaram a voltar os seus joelhos para o Senhor. Começaram a se prostrar. E quanto mais a gente se prostra, mais a gente olha para o trono. Lá onde é a súbia. Exatamente isso que aconteceu. Exatamente assim estava a nação. A nação de Israel, subjugada, pediu perdão e a mão do Senhor veio sobre eles. A Europa sofrendo, pediu perdão, pediu socorro e muitos se envolveram. Eu não sei exatamente como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que essa guerra que você está passando vai cessar. Eu sei que essa guerra que você está passando, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer em tua direção. Você crê nisso? Porque eu creio. Eu creio e eu profetizo sobre a tua vida e te digo que em nome de Jesus, essa lágrima vai cessar. Que em nome de Jesus, esse sofrimento vai acabar. Que em nome de Jesus, essa dificuldade financeira vai dar um fim. Porque a provisão do Senhor está vindo na tua direção. A mão do Todo-Poderoso é vindo sobre ti. A logística de Deus já está se movimentando, né? E eu acho interessantíssimo que eu tive o prazer de servir no Campo dos Afonsos há muito tempo atrás. E lá tinha um esquadrão de transporte e lançamento. E eles ficavam andando ali por cima dos Afonsos, que é de Marechal, Guadalupe, via ali os paraquedistas sendo lançados. Então, toda semana, várias vezes na semana, para não dizer exatamente todos os dias, né? Mas toda semana tinha lançamento de paraquedistas. E o mais interessante, que eles não lançavam somente os paraquedistas. Está certo que uma vez ou outra você vê a história de um paraquedista cair em cima de um ônibus, cair dentro de uma outra casa, né? Às vezes é que o vento dava um susto lá e acabava jogando o nego, né, dentro do jogo do estádio antigo, estádio do Botafogo, que era ali, né? E às vezes o nego tá jogando bola lá e daqui a pouco cai um paraquedista. Às vezes acontecia, mas isso era raro acontecer. A maior parte das vezes eles treinavam muito e analisavam muito para que tudo fosse perfeito. E deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa. Você pode fazer 1000 lançamentos perfeitos. Se você errar um, você pode ter certeza que a mídia vai estar lá na tua porta cobrando de você por que você errou. Então, uma reflexão para nós, homens e mulheres de Deus. Vamos tomar cuidado para não errar. Porque a misericórdia do Senhor é sobre nós. E a gente, quando se rende a Ele, Ele vai e derrama misericórdia. Mas o mundo é cruel. O mundo cobra de uma forma diferente. Ah, Senhor, o Senhor me perdoou. Mas acredite, o mundo vai continuar ali, ó, espezinhando. Mas eu lancei 1000 vezes certo. Não interessa, nesse dia você errou. E Ele vai fazer questão de, hoje faz aniversário de 1 ano que a Patrícia errou. Então, vamos aqui botar reportagem, trazer tudo. Caraca, mas já passou, acabou. Já está em outra. Não. 2 anos, Heloísa errou. Há 2 anos atrás, nesse mesmo dia, nesse mesmo fatídico dia, ela fez isso. Ela, depois daquele erro de 2 anos atrás, ela já fez mais 300 lançamentos. Acertou todo. Mas eles não querem saber quantos lançamentos certos você fez. Eles vão fazer questão de puxar e botar a fita de quê? Do dia do seu erro. É assim que acontece. E é por isso que eu tenho que convidar vocês a andarem com muito cuidado com as suas vidas. Porque muitas vezes, mas o Senhor perdoa. Os nossos inimigos não. Mas eu estou lavado com o sangue de Cristo. Perfeito, mas os teus filhos, quando forem para a escola, vão ouvir sobre a vergonha que um dia você cometeu. Mas a sua esposa te perdoou. Mas pode deixar que quando ela estiver no salão de beleza, vai estar falando, mas tem gente que foi traída, que aconteceu, que vai ficar espezinhando para ver se você está realmente firme naquela convicção de mudança que você tomou ou não. E, sinceramente, às vezes isso é até bom. Porque quando nós somos lembrados pelo inimigo, tentando nos diminuir, às vezes isso se torna como uma vacina, para a gente mesmo não esquecer o erro que a gente cometeu, para não fazer de novo. Amém, igreja? É profundo isso. Né? Agora não ouvi amém de todo mundo não, né? Mas vamos tomar as decisões certas. Vamos entender o que está acontecendo e como fazer. Sabe,
A gente na quinta-feira trouxe uma fala da Marinha aqui, né? Nós tinha uma amiga nossa que é casada com marinheiro e eu lembrei dessa fala. Onde na Marinha fala que não existe mulher só pode ser duas coisas, não tem outra diferente. Ou a mulher é uma mulher âncora, ou a mulher é uma mulher boia. Traduzindo, ou ela te leva para cima na dificuldade, ou ela termina de te afundar. E aí eu lembrando dessa frase, estudando sobre isso, eu pensava exatamente sobre o exército de Gideão e o exército dos amalequitas. O que realmente eles estavam fazendo? Eles estavam sendo o quê? A âncora. Quando um já falava para o outro, cara, nós somos muito maioria, mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho que a gente vai ser derrotado por eles. Eles estão mais fortes. O Senhor é com eles. Traduzindo, eles começaram a se desestruturar. Eles começaram a não acreditar neles mesmos. E eu termino essa mensagem falando exatamente sobre isso. O exército nazista entendia, empoderado, que eles eram os melhores do mundo e acabou. E por isso que eles estavam vencendo combates em cima de combates. Mas num dado momento, uma força diferente se levanta contra eles. E essa força diferente vem agora convicta do que querem. E o que começa a acontecer no coração da tropa? Cara, essa tropa que está vindo é diferente. Porque é uma tropa de muitas nações, estão todos falando a mesma língua. Você está entendendo esse mistério? Era uma tropa de vários idiomas, mas todos estavam falando a mesma língua. Na igreja do Senhor, você entenda que nós somos parte de um corpo. E um corpo tem mão, um corpo tem pé, um corpo tem fígado, um corpo tem rim, um corpo tem coração, o corpo tem olhos. Cada um tem uma função diferente, mas eles compõem o corpo e eles fazem com que o corpo seja perfeito. Alguns tocam instrumentos, alguns oram, alguns pregam, alguns cuidam, alguns abraçam. Nós temos diversas funções dentro da igreja e o fato é, elas precisam ser compostas. Nós estamos como igreja exatamente nesse momento. Existe um campo de batalha nos esperando. Existe uma porta que foi aberta. Nós não sabemos exatamente qual é o inimigo que nós vamos encontrar lá, mas o fato é, se nós nos reunirmos como um só corpo e falarmos o mesmo idioma, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É exatamente isso que vai acontecer. Se eu entrar, não, mas a Patrícia está com a criança é mole. Não, mas o outro está ali cuidando do som. Ah, se fosse eu cuidando do som. Meu amigo, existem diversas funções que precisam ser cobertas. Existia o comandante do navio, mas existia o comandante de máquinas. Existia o comandante das pequenas embarcações. Não, mas comandar o navio é muito importante. Mas quem levava o soldado lá? Era o navio? Não, porque ele ia prender lá, ele ia atolar, né? Esqueci o nome que dá do navio. Encalhar, obrigado. Ele ia encalhar. Então eu preciso, por mais que eu seja um comandante de um grande navio, eu sozinho não consigo botar a tropa no lugar certo. E é isso que eu convido vocês a fazer. É entender que o pastor sozinho não consegue gerenciar uma igreja. Ele precisa de braços ativos, de homens e mulheres que fazem a coisa acontecer. Se nesse exato momento chegar alguém na portaria e precisar, eu não posso parar o culto aqui agora, descer lá para apertar a mão dessa pessoa. Eu preciso de alguém que esteja nessa posição. Nesse momento, a equipe sente que precisa de uma ambientação sonora, mas eu não devo pegar o instrumento, eu tenho que estar aqui ligado. Mas alguém já tem que lançar a mão do instrumento. Ah, mas uma criança chorou, alguém tem que ir lá acalentar aquela criança, seja a mãe, mas de repente a mãe está tocando. Então eu já tenho que ter discernimento. Não, ela é mãe, o filho não é meu que está chorando, mas calma aí, ela está ocupada na obra. Eu não vou deixar a família dela desguarnecida, eu vou lá cuidar dessa criança, eu vou acalentar essa criança, você está entendendo? E quando nós entendemos esse movimento de corpo, coisas extraordinárias acontecem. Eu já vivo isso há mais de 30 anos. E eu tenho visto as coisas maravilhosas que o Senhor faz quando nós nos envolvemos e nos preocupamos com um todo. Paramos de olhar somente para o nosso umbigo e entendemos que nós somos não o centro do universo, mas somos somente um asteroide. Nós somos um planeta girando em cima disso todo. E eu agradeço a Deus por cada homem e mulher desse ministério. Por cada um daqueles que tem acordado quanto a isso e tem falado, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que me motiva a continuar. É isso que me dá ânimo a cada dia levantar, por muitas madrugadas estar clamando por famílias, por vidas. Porque eu vejo pessoas que não estão se contentando, mas que estão lutando, que estão melhorando. Ah, mas, poxa, fulano fez isso, ou fulano fez aquilo. Ok, respira. Quantos lançamentos ele fez? Ah, ele fez 1.300 já, errou esse aqui. Tá certo, o paraquedas que ele lançou foi para em cima do ônibus, né? Tá na capa do jornal, mas calma. O que aconteceu? Incompetência dele? Foi o vento?
Não, o vento se levantou e o vento foi contra ele. Então, não vamos botar a culpa no nosso irmão, vamos abraçar ele. Por mais que todo mundo esteja dizendo contra, vamos abraçar, vamos cuidar. Amém, igreja? Eu quero dizer para vocês que uma nova fase está chegando. Muitos sonharam com essa nova fase. O que eu quero te pedir é o seguinte: nós estamos no momento final de treinamento. Nós já saímos das praias dos Estados Unidos, nós já estamos nas praias da Inglaterra. Faltam poucas semanas. Talvez seja a hora de você fazer uma reflexão. Qual é a minha prioridade? Como é que eu estou agindo com o tempo? Eu estou cuidando do tempo, eu não estou cuidando do tempo? Eu estou me distraindo com um feijão a mais, eu estou vendo um capítulo a mais da série de 40 minutos que eu não deveria ter visto. Ah, eu estou deixando para trocar o neném em cima da hora e isso está acabando atrasando meu marido. Como você está gerenciando o seu tempo? Amém, igreja? Amém. Porque eu posso dizer uma coisa, o desembarque do dia D está próximo. E quando a gente desembarcar naquele lugar, não vai ser somente dentro do navio que o Senhor nos deu. A gente vai ter que sair porta fora para vencer o inimigo. Você está entendendo esse mistério? Tem muita gente naquele lugar pedindo socorro. Alguns exércitos já estiveram até ali, mas eles não entenderam o idioma do que eles estavam pedindo. Era uma verdadeira Babel. Talvez eles até queriam dar o socorro, mas eles não entenderam o idioma que eles estavam falando. Você está entendendo esse mistério? Mas você não, você é poliglota. Você não é nem bilíngue, você é poliglota. Eu tenho certeza que além das armas certas, você sabe entender o pedido de socorro. E isso que me traz muita confiança e conforto para assumir o leme desse novo navio e ir em direção a uma nova guerra. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé, eu quero orar por você.